Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início à nossa escola dominical. Nossa gratidão a Deus, porque Deus, em sua sabedoria, nos dá a possibilidade de criarmos meios pelos quais nós podemos compartilhar a mensagem. Ainda que não possamos estar reunidos, mas eu quero que você sinta o meu abraço aí, saiba que a comunhão está fazendo falta, essa comunhão do aperto, do abraço, do irmão faz falta para nós. Espero em nome de Jesus que quando pudermos nos encontrar, você dê um abraço em todas as pessoas que você não abraçava, todas as pessoas que você encontrava na igreja e passava sem sequer perceber. Que façamos isso, que seja um momento para que a gente faça reflexões a respeito de nós e daqueles que amamos. Então, louvo a Deus porque podemos fazer essa nossa transmissão. Eu convido você aí na sua casa, e eu estou com algumas pessoas aqui também na minha casa. O pastor Givanildo está conosco aqui, o Éder está nos auxiliando, a Manu está nos auxiliando, a Fran e a Lídia, eles mandam bom dia a todos. E eu quero ler com você o Salmo de número 118, capítulo 118, versículo 24 do livro dos Salmos. E se você puder abrir na sua casa esse texto, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este dia, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de toda essa situação de não podermos nos reunir na igreja, de todo esse momento parado, as pessoas preocupadas, ainda assim este dia foi o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegramos, nos regozijamos nele. Eu convido o pastor Givanildo a que faça uma oração de gratidão a Deus por este dia. Pastor, se aproxime. Bom dia, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã. Ó Deus, apesar de tudo, nós temos a certeza de que a Tua boa mão está conosco. O Senhor está controlando todas as coisas e por isso nós louvamos o Teu nome. Pedimos, ó Deus, a Tua direção para as nossas vidas nesse momento, que tudo que vem acontecer aqui, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, e também para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada nessa manhã e que o Teu nome seja honrado. É a oração que nós fazemos. Abençoa o Teu servo, ó Deus, que está à frente desse trabalho. Em nome de Jesus e com perdão do nosso pecado, nós oramos a Ti. Amém. 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 Eu não sou o melhor cantor, mas ainda assim é um culto a Deus. E nós, no culto a Deus, nas nossas reuniões, nós cantamos. Por isso eu peço que você abra seu inário aí no hino de número 129. Hino de número 129, nós cantaremos aqui no estúdio ou casa, e eu peço que você cante aí na sua casa o hino de número 129. Estejamos louvando a Deus com esse hino de número 129. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigie e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depois em suas mãos a dor.
vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém. Nosso louvor a Deus que nos permite, logo pela manhã, nos reunirmos para celebrarmos ao Senhor. Eu convido agora os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 150. Salmo 150, um salmo que nos convida a louvarmos a Deus. E um salmo que no seu último versículo ele faz um convite a todos quanto respiram. Lerei o Salmo 150, você acompanhe na sua casa. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Você está respirando, você está vivo, e isso é dádiva de Deus. Deus te guardou por mais uma noite, Deus te guardou por mais uma semana. Hoje é o primeiro dia da semana, e certamente se você está iniciando este dia e está respirando é porque Deus guardou a sua vida. Por isso eu convido a cantarmos ainda o hino de número 62, um hino de gratidão a Deus. Hino 62, um hino de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelas bênçãos e cuidado dEle. Apesar de toda essa dificuldade que temos passado, nós somos gratos a Deus, porque sabemos que Deus cuida de nós. Convido a você a cantarmos o hino de número 62. Vamos cantar aí, pessoal. Por aí é ruim demais. Quebrado demais. Eu esqueci de falar que você cantou. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este Salvador, salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece
a pobre, gente fria, são bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meu irmão, eu não sei se você já parou para ver quantas gratidões há nesse salmo, nesse hino. Esse hino ele começa agradecendo primeiramente pela salvação, que é a dádiva mais importante, a bênção maior que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Depois ele agradece pelo trabalho, depois ele agradece pela vida, depois ele agradece pela correção, agradece também pelo pão, agradece pelo sol, pela água, agradece pela terra, ele agradece pelos amigos e agradece pelos inimigos, agradece pelas vitórias em perigos, ou seja, o autor deste hino foi muito abençoado por Deus, porque ele colocou uma gama enorme de motivos pelos quais ele agradece a Deus. E eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Apesar de tudo isso que tem acontecido, eu sei que você pode parar nesse momento e fechar seus olhos e se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou grato a Ti por isso. Eu o convido a compartilhar conosco os seus motivos de gratidão, interagindo lá no Facebook. Eu acredito que dá para interagir. Dá para interagir? Eles conseguem colocar alguma coisa e mandar por aí? Dá para interagirmos lá. Coloque motivos pelos quais você agradece a Deus nesse momento. E nosso querido Éder, que está aqui nos auxiliando, nossa querida Manu, vão dizer aqui para nós motivos pelos quais vocês agradecem a Deus. Eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouco em oração, você tem muitos motivos pelos quais agradece a Deus. Eu farei uma oração de gratidão a Deus, mas eu peço a você que compartilhe conosco os seus motivos de gratidão. E antes de irmos à oração, eu quero lembrar o seguinte: há hoje um motivo de gratidão a Deus muito especial, na verdade 2 motivos de gratidão especial. Primeiro motivo de gratidão especial hoje é pelo aniversário da minha sogra. Minha sogra está fazendo aniversário, louvado seja Deus pela vida dela. Maria do Carmo está lá em Campinas e eu sou grato a Deus pela vida dela. Nós depois faremos uma oração a Deus pela vida dela. Então, minha sogra, minha querida sogra, está fazendo mais um ano de vida. Então, parabéns, sogrinha querida. Que Deus abençoe. Que Deus dê a você muitos anos de vida. Também, outra pessoa que está fazendo aniversário hoje, nós somos graças a Deus pela vida dele, é o Gabriel. Gabriel é o nosso presidente da mocidade. Então, Gabriel, parabéns. Deus abençoe sua vida. Deus continue a guardá-lo, a abençoá-lo e a dirigi-lo, para que você continue a ser bênção no nosso meio. Quem estiver aí ao lado do Gabriel, dá um abraço nele. Porque está no lado, então não tem problema. Então dá um abraço nele. Gabriel, sinto o nosso abraço, sinto o nosso carinho. E agora nós oraremos por você, pela minha sogra e pelas bênçãos que Deus tem concedido a nós. Se você faz aniversário hoje, por acaso faça aniversário hoje também, esteja nos assistindo, pode interagir conosco lá, que então nós oraremos também pela sua vida. Vamos orar? Ó Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, pelo cuidado do Senhor em todo o tempo conosco. Gratidão porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Apesar de muitas vezes parecer que as portas se fecham, que as tragédias são grandes demais, ainda assim temos convicção
que temos muitos motivos pelos quais dar graça a Ti, ó Deus. Acordamos no dia de hoje, ó Pai, olhamos para o nosso lado e a maioria de nós estávamos com os nossos queridos ao nosso lado. Acordamos, sentamos numa mesa, tomamos nosso café, colocamos nossa roupa e tudo isso é dádiva do Senhor que nos dá a vida, nos dá saúde, ó Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Graças Te damos, ó Deus, pelo Teu cuidado amoroso e paternal para conosco. Damos graças a Deus porque nesse momento podemos, ainda que não fisicamente próximos, podemos cultuar ao Senhor, podemos expressar nossa gratidão, podemos expressar nosso louvor. Aceita, Deus, o nosso louvor que fazemos em casa, aceita o nosso louvor que fazemos aqui agora reunidos, ó Deus, que todo este momento que estamos realizando, ó Pai, estamos compartilhando, há muitas famílias reunidas. Nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus, porque essa é uma bênção Tua, que deu capacidade ao homem para que criasse meios e hoje pudéssemos usá-los, ó Deus. Ó Pai, a nossa vida está em Tuas mãos, nós somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos a Deus porque moramos em um país, em uma nação, onde podemos cultuá-lo livremente, onde não há perseguição, onde não há mortes por causa do Teu nome. Ainda, ó Deus, hoje somos livres para nos encontrarmos, nos reunirmos e louvarmos a Ti, Deus. Graças Te damos por essa liberdade. E pedimos ao Senhor que este dia que o Senhor fez, a alegria que o Senhor mesmo deposita no nosso coração, seja a alegria que inundará a nossa vida inteira, Pai. Graças Te damos por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós enquanto igreja, a nós enquanto família. Graças Te damos pelo Teu cuidado com o Gabriel, com a Maria. Graças Te damos porque eles completaram mais um de vida. Que o Senhor continue a abençoá-los, Deus. Que o Senhor continue a guardá-los. Que o Senhor derrame a Tua bênção e a Tua graça sobre eles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, nós continuamos em nossa escola dominical, esse momento de abertura, nós faremos um momento de intercessão. Eu o convido aí na sua casa, onde você está, a abrirmos nossas Bíblias lá em Filipenses. Nós aqui no nosso estúdio leremos de forma responsiva e você também acompanhe, faça a minha leitura na sua casa de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares do capítulo 4 de Filipenses, versículos 2 ao versículo 7. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 2 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos ler todos juntos o versículo 6 e o versículo 7, todos juntos, leiam na sua casa e nós leremos aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus através de orações e súplicas com ações de graças. Aquilo que atribula seu coração, aquilo que perturba sua mente, aquilo que tira a sua paz. Você deve colocá-las na presença do Senhor. Por isso eu convido nesse momento a baixar mais uma vez a sua cabeça, a fechar seus olhos, para orarmos. Ore nesse momento pelo nosso país, que passa por esse terrível momento. Ore pelo mundo, que passa também por esse terrível momento. Pessoas têm perdido familiares, pessoas têm sido acometidas por doenças devido a esse vírus terrível. Pessoas estão sofrendo. E a palavra de Deus nos diz que devemos orar, colocar diante do Senhor. Por isso eu peço a você que nesse momento faça oração, colocando o mundo, colocando o Brasil, colocando nossa cidade de Japiranga, colocando nossa cidade de Eldorado, colocando nosso Vale do Ribeiro diante do Senhor. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus de que dê sabedoria aos homens para que encontre uma solução, porque sabemos que a solução que haverá para esse problema só pode vir de Deus.
Só pode ver Deus. Então eu convido você a baixar sua fronte, a fechar seus olhos. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, a nossa irmã Lídia fará uma oração de intercessão, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus respostas para essa situação que ora se levanta. Então feche os olhos, faça oração. Depois de alguns momentos a Lídia fará uma oração. Deus querido, nós ainda em Tua presença, nos colocamos diante de Ti como Teus filhos, como Teu povo, como Teu rebanho, ó Deus, para suplicar ao Senhor, Pai. Nós Te agradecemos porque sabemos que em todo tempo podemos buscar a Tua presença em oração e o Senhor nos ouve. Nós Te louvamos por essa segurança que o Senhor nos dá, Pai. E agora, neste momento tão difícil, ó Deus, em que temos vivido, nós queremos colocar as nossas vidas e toda essa situação aos Teus pés, ó Deus. Nós descansamos o coração na Tua soberania, na Tua majestade. Cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso descansamos em Ti. Suplicamos ao Senhor, ó Pai, que inunde as nossas vidas e os nossos corações com a Tua paz, para que nós possamos de fato descansar em Ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de tudo, sabemos que o Senhor dará soluções para tudo isso e por isso nós apenas queremos afirmar nesta manhã que nós confiamos em Ti, Pai. Toma as nossas vidas, nossas igrejas, as nossas famílias, a nossa cidade, ó Deus, a nossa nação e todo mundo, ó Deus, que tem enfrentado dias difíceis. Que em nome de Jesus o Senhor continue a cuidar de nós. Para a glória e honra Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lembre-se em sua casa de continuar intercedendo. Hoje, a IPB, a nossa igreja, deu-nos uma orientação de dedicarmos esse dia a jejum e oração. Então eu peço que você, durante o seu dia, esteja orando e especialmente esse jejum e oração. É um clamor de Deus que faremos enquanto igreja, pela nossa nação, pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos livre desse mal que tem assolado o mundo. Como dissemos, muitas pessoas têm perdido a vida, muitas pessoas têm morrido, e nós então nos colocaremos diante do Senhor de joelhos, em jejum e oração, para que Deus olhe para nós com misericórdia, com o seu olhar misericordioso, como sempre faz na verdade, e nos livre de mais esse mal. Como sabemos, hoje esse momento é um momento de escola dominical, e agora então nós começaremos a nossa aula propriamente dita. Então eu quero que peço a você que abra sua Bíblia no Salmo 120. Então, Salmo 120, eu lerei o Salmo com vocês. E se você tiver alguma colocação, alguma pergunta a respeito desse Salmo ou daquilo que exporei aqui, interaja conosco. Eu peço que você esteja interagindo, esteja curtindo a página, esteja mandando alguma mensagem para que saibamos qual é o alcance que estamos tendo, tá bom? Isso é importante para nós, para que possamos melhorar na nossa transmissão, inclusive. Salmo 120. Título da nossa tradução em português, que não é o título da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que todos nós sabemos, diz assim: contra as más línguas, cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar.
Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam em guerra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê sabedoria para expormos a Tua palavra ao Teu povo. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento para que possamos fazer de forma fácil, para que o Teu povo compreenda, que o povo perceba que o Senhor continua falando a nós através da Tua palavra. Que a Tua palavra é o meio pelo qual nós encontramos consolo, encontramos conforto, encontramos orientação, exortação, somos educados na justiça, somos moldados a partir daquilo que a Tua palavra nos diz para sermos aquilo que agrada ao Senhor. E nesse momento de estudo da Tua palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza e que possamos fazer o estudo e que o estudo seja edificante para o Teu povo e traga sobretudo glórias a Ti, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a respeito do livro do Salmo 120, mas antes de falar a respeito do Salmo 120, eu quero compartilhar algumas coisas a respeito do livro dos Salmos, para termos uma compreensão um pouco maior de onde se encaixa o Salmo 120. Nós sabemos que o livro dos Salmos possui 150 salmos. Se o pessoal está ouvindo bem lá, ok. Dá um ok aqui. Vocês estão ouvindo bem, estão enxergando? Dê um ok lá para que saibamos, porque tudo aquilo que eu escreverei, eu falarei. Eu peço que você dê um ok lá, dê um joinha, para que eu saiba se está chegando bem o áudio e o que eu estou escrevendo aqui até você. No comentário, tá? Num comentário, pode comentar lá também. O livro dos Salmos, ele possui 150 salmos, e esses 150 salmos estão divididos em 5 livros. Se dividem em 5 livros. Muitas vezes pensamos que o livro dos Salmos é um grupo só, mas ele se divide em 5 partes. A primeira parte do livro dos Salmos vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro, a segunda divisão do livro dos Salmos, vai do capítulo 42 ao capítulo 72. O terceiro livro do livro dos Salmos vai do capítulo 73 a 89. O quarto livro do livro dos Salmos, a quarta divisão do livro dos Salmos, vai do capítulo 90 ao capítulo 106. E ao quinto livro, que vai do capítulo 107 ao capítulo 150. Ou seja, são 5 livros, são 5 grupos ou 5 livros em que estão divididos esses 150 salmos. Você perceba que não há uma divisão igualitária, você não tem 30, 30, 30. Não, alguns têm mais, outros têm menos. Há uma frase de transição que que em todo o fim de cada livro aparece. Abra aí sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 41. Essa é uma frase de transição que aparece em todos os livros. A frase é: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Essa frase, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, aparece ao fim de cada livro. Vamos lá ainda, no Salmo 72, Salmo 72, veja aí, versículo 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha por toda a terra. Amém e amém. Ainda, no capítulo 89, eu convido você a abrir sua Bíblia, no capítulo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Ainda, abra sua Bíblia no capítulo 106, versículo 48. E veja aí que novamente a frase se repete. Então essa frase é uma frase de transição de um livro para outro. Ou seja, nós sabemos a divisão desses livros a partir dessa frase que aparece aqui também no versículo 48, diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém e amém. E no Salmo 150 não aparece porque é o último, não tem mais nenhuma divisão, então é o último, então não aparece mais. Então são 5 divisões e há uma frase
de transição. Bendito seja o Senhor. Como tudo que eu leio, como tudo que eu escrevo eu leio, então se você não entender muito a letra, fique tranquilo que eu estou falando, tá? Então, há uma fase de transição que nós encontramos aí. O livro dos Salmos também, ele não foi escrito por uma pessoa apenas. O livro dos Salmos, ele foi escrito por vários autores. Então, nós encontramos no livro dos Salmos vários autores, pessoas que foram usadas por Deus para escrever os Salmos. Às vezes, temos a impressão que apenas Davi escreveu, mas não. Por exemplo, Moisés escreveu o Salmo 90. Nós encontramos um autor. Nós encontramos Salomão. Salomão. Tá meio feio aqui, deixa eu apagar. Salomão escreveu o Salmo 127. E 127. Há um grupo chamado Filhos de Corá, que escreveram também um grupo de salmos. Por exemplo, dentre os salmos que foram escritos por esse grupo, estão aqueles que compõem do Salmo 42 ao Salmo 49. Se você olhar na sua Bíblia, olhar lá, você verá salmos dos filhos de Corá. Também há dois irmãos, pelo menos, ou dois irmãos não, há duas pessoas que são reconhecidas como israelitas, Emã e Elam, os israelitas. Que escreveram pelo menos dois salmos. O Salmo 88 foi escrito por Emã. E o Salmo 89, que foi escrito por Elam. E por fim, temos no que eu coloquei aqui, Asaf, que escreveu aquele salmo maravilhoso, Salmo 73, que diz que quando eu tirei os olhos, ele no caso, tirou os olhos de Deus, seus pés quase resvalaram. Mas de repente eles voltam os olhos para Deus, ele firma novamente o Salmo 73 e até o Salmo 83 são salmos de Asaf. E é lógico que nós não podemos nos esquecer daquele que tem mais da metade dos salmos escritos, Davi. Davi escreveu pelo menos 73 salmos. Ou seja, Davi escreveu bastante salmo. Inclusive, o Salmo 120, que nós veremos hoje, é um salmo anônimo. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, nós não sabemos quem foi o autor desse salmo, mas sabemos que o autor viveu um contexto tudo específico. Alguns pensam que talvez Davi tenha escrito esse salmo 120. Depois, quando entrarmos no Salmo 120, eu vou explicar um pouco mais por que pensam nisso, que talvez tenha sido Davi que escreveu. Então, apenas recapitulando, o livro dos Salmos tem 150 salmos, é dividido em 5 partes, ou 5 grupos, 1 a 41 o primeiro grupo, 42 a 72 o segundo grupo, 73 a 89 o terceiro grupo, 90 a 106 o quarto grupo e 107 a 150 o quinto grupo. Há uma frase de transição que é: bendito seja o Senhor para sempre e eternamente, amém e amém. Então essa frase aparece sempre ao fim dos livros. Há diversos autores e, ainda deixa eu me apagar aqui, a lousa é pequena, então diga os tipos de salmos. Quando lemos o livro dos Salmos também, nós sabemos que muitos pensam que é um grupo só, que é um tipo só de salmo. Mas, quando estudamos um pouco mais em profundidade dos salmos, nós percebemos que são vários tipos de salmos. Há alguns salmos que são classificados como hinos. Outros salmos não são hinos, mas outros salmos são conhecidos como salmos de lamento.
E tudo tem uma razão, porque é evidente que quando pensamos em lamento é porque o salmista se lamenta na presença do Senhor, mas uma característica que há dos salmos é que sempre eles voltam os olhos para Deus. Há também salmos de ação de graças. Há salmos conhecidos como salmos de realeza. Há salmos conhecidos como salmos messiânicos, porque apontam ou dizem algo a respeito de Deus, do Senhor. Nós encontramos salmos também conhecidos como salmos de confiança. Então, são vários os tipos de salmos. O Salmo 120 se classifica como um salmo de romagem. Então, aqui está a categoria de salmo em que está classificado o Salmo 120. Então agora, tendo dito isso, tendo colocado essa breve explicação a respeito dos salmos, eu quero entrar exatamente nos salmos de romagem. Nesses salmos de romagem. O que são salmos de romagem? Que são um dos tipos de salmos que encontramos. É uma classificação que se dá a esse tipo de salmos. Os salmos de romagem são um grupo, ou é um grupo, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Ou seja, há um grupo específico dentro do quinto livro, chamado Salmos de Romagem. Por que são salmos de romagem? Aquilo que é melhor entendido e aceito pelos estudiosos é que eles são salmos que eram cantados por peregrinos que rumavam até Jerusalém em dias de grandes festas, por exemplo, a Páscoa. Então, salmos de romagem podiam também ser chamados salmos de peregrinação. Também os salmos de romagem são conhecidos como cânticos de degraus ou cânticos de ascensão. Há várias formas pelas quais esses salmos são conhecidos. Há uma explicação para cada uma dessas formas. Por exemplo, quando alguns explicam que salmos de degraus são porque havia uma subida de 15 degraus que separavam o local dos homens do local das mulheres. Então, essa caminhada até esse local dos homens eram cantados esses hinos. Então, alguns explicam dessa forma, que é por causa dos degraus. Outros chamam de salmos de ascensão. Por quê? Porque Jerusalém, uma das explicações evidentes, Jerusalém fica no alto. E então, à medida que eles subiam, iam cantando esses salmos. A maioria entende que esse salmo está relacionado, de fato, à peregrinação que se fazia por parte do judeu até essas grandes festas, que eles tinham que ir a uma dessas festas, pelo menos especialmente a Páscoa. Eles iam até a festa e apresentavam seus sacrifícios, apresentavam seus rituais. Então, possivelmente, com quase que toda a probabilidade, esses salmos de romagem tinham esse contexto, uma subida. É evidente que nem todos os salmos, como o Salmo 120, por exemplo, expressa essa romagem, expressa essa peregrinação. Então há algumas características que são diferentes. No entanto, entende-se que eles são salmos que eram cantados por esses peregrinos. Em certo sentido, nós podemos dizer que todos nós somos peregrinos, porque todos nós estamos rumando para uma pátria que não é aqui. A nossa pátria, nosso lugar não é aqui. A nossa pátria, nosso lugar é Jerusalém Celestial, é a eternidade. Então nós, em certo sentido, também somos peregrinos como eles eram. Nós não podemos nos acomodar a esta vida achando que aqui é tudo que existe e que temos. Não, pelo contrário. Aqui não é tudo, aqui é só uma passagem. Então os salmos peregrinos caem bem a nós. Por quê? Porque nós, como eles, estamos em peregrinação. Eu gosto muito do que um pastor que tive no passado, na minha juventude e adolescência, que dizia que nós somos um povo caminheiro, um povo que está caminhando, um povo que não para, um povo que está sempre caminhando em direção a Jesus Cristo. Nós não estagnamos, nós não paramos, nós não estacionamos. Pelo contrário, nós estamos sempre caminhando. Nós somos um povo caminheiro que está na caminhada e no caminho sustentados por Jesus Cristo. Mas voltemos ao Salmo 120. Quando olhamos para o Salmo 120, há uma situação específica que ele trata.
a uma situação clara que é tratada por esse Salmo 120. Eu não vou explicar outros salmos, porque a nossa intenção é tomarmos os salmos de romagem e explicar esses salmos na quarta, na terça, nos dias que tivermos nossos trabalhos. Então, hoje começamos com o Salmo 120. E o Salmo 120, ele fala de uma situação que talvez eu e você já tenhamos passado. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Você já sofreu com pessoas falando mal de você? Você já passou por situações em que pessoas disseram coisas mentirosas a seu respeito? Você já teve que enfrentar ou já se deparou com pessoas que vêm e te dão um abraço, mas estão por trás de você falando mal de você? É disso que o Salmo trata. O Salmo trata de pessoas mentirosas e de pessoas bajuladoras. O Salmo trata de pessoas que vêm com um sorriso nos lábios, mas te xingando na mente e no coração, te ofendendo. O Salmo trata de pessoas que têm lábios mentirosos e que falam mentiras e caluniam e difamam. É disso que o Salmo trata. Mas eu quero olhar para esse Salmo também e olhar para a situação do salmista. Quem é o homem que escreve esse salmo? Quem é que está por trás desse salmo? Nós não sabemos, é um salmo anônimo. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. No entanto, sabemos a circunstância e situação em que esse salmo é escrito. Eu quero então, a partir do versículo 1, compartilhar com você algumas coisas que nós encontramos a respeito desse homem. Eu quero que você perceba, olhando para o Salmo, que ele explica qual é a situação. Vejamos qual é o contexto, primeiramente. Esse homem, ele está enfrentando, no versículos 2 nós encontramos isso, esse homem, como eu disse, está enfrentando pessoas que dão tapinha nas suas costas. Esse é o contexto dele. Espera aí que está passando o carro novo, só um minutinho. Desculpa, irmãos, é que passou aqui, bem alto aqui, eu acho que vocês podem ter ouvido, o carro novo. Então, se você estiver na sua casa precisando de ovo, não sai agora. Espere acabar a aula. Se não sair, se você estiver na igreja. Então não sai agora. Só um minuto. Deviam proibir ele também de sair. Voltemos aqui, queridos, perdoem a pausa, é porque passou aqui, está muito alto aqui. Pois bem, qual é o contexto em que esse salmo é escrito? Esse homem está sendo difamado. Voltamos aqui, irmãos, desculpe-nos, é que o carro parou bem aqui na esquina, tá? Então a gente, por estar ao vivo, tem que lidar com essas dificuldades, tá bom? Então, só um minutinho que já está resolvendo. Deixe-me voltar então. Salmo 120, ele trata dessa questão, eu acho que é comum a todos nós. Ele trata da questão do mau uso da língua. Pessoas estão difamando, estão falando inverdades, estão caluniando o salmista. Pessoas estão falando coisas erradas a respeito dele. Pessoas estão acabando com sua moral, jogando seu nome no esgoto, difamando sua moral. Então esse é um grupo de pessoas que ele está enfrentando. Mas há um segundo grupo que é dito aqui, um segundo contexto que vemos aqui, que é a língua enganadora. São pessoas que chegam até ele, lisonjeiam com os lábios, são pessoas que chegam até ele, dão um tapinha nas costas, mas estão, no fim das contas, contra ele. Então ele enfrenta essa situação. E como eu disse, é uma situação comum. Por quê? Porque eu e você enfrentamos essa mesma situação de pessoas que, porventura, podem falar mal da gente, pessoas que, porventura, podem dar tapinha nas nossas costas, mas por trás falar mal, de pessoas que lançam mentiras a nosso respeito, difamam o nosso nome, lançam no esgoto a nossa moral.
Então isso aí é um problema comum, infelizmente. Mas há um segundo, ainda o problema continua, porque quando olhamos lá para o versículo 6 e 7, nós percebemos, nos versículos 5 ao 7, ao 6 na verdade, nós percebemos que o salmista, ele se sente estrangeiro em sua própria casa. Ele não pode confiar naqueles que ele chama de amigos, talvez até mesmo parentes. Ele até diz, ai de mim que peregrino em Meseque e habito em Tens de Quedar. Meseque está no extremo e Quedar está no outro extremo. São cidades distantes uma da outra, ou seja, ele está apontando para uma metáfora, mas é o seguinte, eu estou num lugar, mas parece que estou num lugar completamente diferente, num lugar hostil, num lugar violento. Ele está na sua própria casa, no meio do seu próprio povo, e o seu próprio povo está se levantando contra ele. E mais, ele diz assim, eu sou um homem pacífico, eu busco a paz, mas aqueles com quem eu habito, aqueles que estão à minha volta, querem guerra, eu procuro a paz, mas eles só querem guerra, eles não querem nada, não querem o bem comigo. Não quer? É aquela situação de você querer a paz com alguém, você buscar se dar bem com alguém, mas a pessoa não quer de forma alguma se dar bem com você. Ela não quer sua desculpa, não quer ser seu amigo, e às vezes você nem sabe por quê, mas ela não quer. Ou seja, você é alguém de paz, mas a pessoa nunca quer paz com você e procura guerra. Sempre está em hostilidade, sempre está brigando, sempre está ofendendo, sempre está mentindo. Ou seja, esse salmista enfrenta essa situação. Lábios mentirosos, lábios enganadores, situação de guerra, a sensação de estar num lugar diferente do que é a sua própria casa, num lugar hostil. E nesse contexto, o salmista é sincero. Nesse contexto, o salmista é sincero. Por quê? Agora voltamos ao versículo 1. Nessa situação, nós olhamos que o salmista, a primeira coisa que ele faz, versículo 1, é reconhecer que o seu coração entra em angústia. Eu não sei se você, como eu, fica assim, mas tem algo que magoa meu coração, que me machuca, que me deixa profundamente magoado, é quando falam mentiras a meu respeito. Quando dizem, você falou, você fez, eu sei que não fiz, eu sei que não falou, isso me magoa, isso machuca, isso maltrata o coração. Essa é a situação do salmista. O salmista, as mentiras que foram ditas, a difamação, a calúnia que foi espalhada, chega aos seus ouvidos. As pessoas que estão batendo nas suas costas e falando mal dele, ele sabe quem são. E isso aí traz uma angústia tremenda ao seu coração. E a expressão angústia aqui significa o seguinte, é como se você pegasse uma morsa, aqueles negócios de uma ferramenta que aperta, como se você fosse prensado, oprimido, encurralado num canto. Você está sendo encurralado, ou seja, você não tem saída. Você está sendo apertado, ou seja, o coração do salmista está desse jeito, está sendo prensado, encurralado. E ele diz, na minha angústia, ou seja, o coração dele está ferido, o coração dele está abatido, o coração dele está dolorido. E uma coisa que nós sabemos, infelizmente, é que quem é ferido, fere. Quem está machucado, machuca. Quem sofre também faz sofrer. Infelizmente, muitas vezes, o desejo do nosso coração é devolver na mesma moeda. Infelizmente, o desejo do nosso coração, muitas vezes, é fazer para os outros aquilo que fazem a nós. Eu estou angustiado, a culpa é de alguém. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos devolver na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Mas perceba que o salmista, reconhecendo a angústia do seu coração, percebendo o mal que foi feito e que era feito a ele por causa dessas coisas, a resposta dele a esta ação é maravilhosa. Porque ele não vai no Facebook fazer do Facebook um confessionário nacional e mundial. Ele não vai até as redes sociais e espalha aquilo que fazem, tentando jogar as pessoas contra o ofensor. Pelo contrário, ele se coloca, versículo 1, ele se coloca diante do Senhor, ele clama ao Senhor. O seu coração está angustiado, mas ele não vai até pessoas, ele vai até Deus. O seu coração está dolorido, mas ele expõe sua dor não numa rede social, mas ele expõe sua dor diante de Deus. A expressão clamo, a palavra clamo, significa não um pedido comum. Não aponta para o pedido de alguém que pode ficar sem aquilo que está pedindo, mas implica o pedido de alguém que está rogando por um socorro, está clamando, ou seja, é um pedido com mais intensidade, é um grito por socorro. Ele diz, Deus,
Me socorra. Nessa situação que está angustiando meu coração, me socorra. Então o salmista se volta para Deus, clamando, suplicando, rogando, num pedido com intensidade que haja uma resposta de Deus. Então perceba, o que o salmista nos ensina. Primeiro, ele reconhece o mal que aquelas coisas e aquelas pessoas haviam feito a ele. Mas ele não sai espalhando, pelo contrário, ele coloca diante de Deus, aprenda. Em nome de Jesus, aprenda. As situações que trazem a você alegria ou dor, prazer ou sofrimento, todas elas devem ser colocadas primeiramente diante de Deus. Nós não temos que compartilhar primeiramente com homens. Não temos que compartilhar em redes sociais. Nós temos que dizê-las primeiramente a Deus. Sabe por quê? Porque vem da segunda coisa que o salmista nos diz no versículo 1. Deus ouve. Isso significa aqui que ele clamou a Deus e Deus o atendeu. Num primeiro momento, o salmista está relembrando no versículo 1 aquilo que ele fizera no passado. Ele passara por uma situação de angústia, ele passara por uma outra situação no passado em que ele precisou voltar-se para Deus. Houve uma outra situação na vida do salmista, que nós não sabemos qual é, onde ele se colocou diante de Deus. Houve outra situação em que ele precisou, com angústia no coração, clamar a Deus. E a experiência do salmista é de que, quando ele confiou em Deus e colocou a questão diante de Deus, Deus o respondeu. Esse é um dos ensinamentos maravilhosos que nós podemos aprender com este salmo. Que o salmista quer nos ensinar a confiarmos em Deus, a clamarmos a Deus, a colocarmos a nossa dor de Deus, a expormos o que nos traz sofrimento de Deus, a colocarmos na presença de Deus tudo aquilo que abate nossa alma, tudo aquilo que nos fere, porque de Deus vem a resposta e o salmista diz, você pode confiar em Deus. Ele responde. E então, quando olha para o passado, é importante sabermos e percebermos a ação de Deus na nossa história. Quando o salmista olha para o passado, então no presente ele pode dizer, Senhor. Agora sim, versículo 2, ele diz, Senhor, no passado foi assim. Eu confiei em ti e tu me ouvistes. Agora, no entanto, Senhor, livra-me, porque no presente, esta é a situação que me traz angústia. E no presente, como eu já expliquei, pessoas falam mal dele. Pessoas o bajulam na frente, mas por trás o ofendem. Pessoas dão tapas nas suas costas, mas por trás estão falando mal dele. Talvez você tenha passado já por essa situação, de encontrar pessoas que são falsas, pessoas que lhe dão um sorriso, mas no fim querem seu mal. O salmista diz-nos que, assim como ele clamou a Deus numa outra circunstância, ele agora o fará. Ele confia em Deus. E ele coloca novamente a sua situação diante de Deus. Aqui é uma mudança de perspectiva, a impressão que temos, é porque o salmista é tentado, como nós somos, a reagirmos da mesma forma. Mas ele não o faz. Ele aguarda no Senhor. A língua mentirosa, os lábios mentirosos, a língua enganadora, estão trazendo angústia ao seu coração, estão trazendo inquietação à sua alma, estão trazendo sofrimento ao seu ser. Mas o salmista confia em Deus. E é diante de Deus que ele agora coloca novamente a sua questão. Eu o convido a fazer como o salmista, a confiar em Deus, a clamar a Deus. Eu convido você a perceber que, como o salmista, você também pode estar angustiado, pode estar atormentado, pode estar ferido, pode estar machucado, pode ter sido ofendido. Pessoas podem ter falado mal de você, pessoas podem ser falsas com você, mas eu espero que você, como salmista, aprenda a colocar tudo isso diante de Deus, a aguardar no Senhor, a esperar do Senhor a resposta. A nossa vida está diante de Deus. Ele é quem cuida de nós em toda e qualquer situação. E o salmista sabe disso. Por isso o salmista nos incentiva, assim como incentivou aqueles que cantaram esse salmo, a confiar em Deus, a saber em quem Deus pode confiar. Então,
quando o salmista muda a perspectiva e agora começa a olhar a partir da visão de Deus, ele então começa a ter paz no coração. E aí então, a partir do versículo 3, nós percebemos essa mudança da seguinte forma. Ele não reage com a mesma força, ele não reage mentindo, ele não reage ofendendo, ele não reage machucando. Mas ele faz o seguinte, ele espera na justiça de Deus. É Deus quem faz justiça. O consolo do salmista é que Deus ao seu tempo fará justiça. O consolo do salmista é que Deus vê todas as coisas e sabe das injustiças que são praticadas, e sabe dos males que são feitos, e sabe as mentiras que são ditas, e sabe as ofensas que são feitas. Deus sabe todas as coisas e ao seu tempo ele agirá com justiça. Há uma frase que é dita por muitos, e até mesmo em tom de sabedoria, certas vezes, que é a seguinte: a justiça tarda, mas não falha. Quando se trata da justiça de Deus, essa frase é mentirosa, porque a justiça de Deus não tarda nunca. Ela só é meia verdade, essa frase, relacionada à justiça de Deus. Porque a outra parte é verdadeira. A justiça de Deus nunca falha. A justiça dos homens pode falhar, a justiça dos homens pode se equivocar, mas a justiça de Deus nunca tarda e nunca falha. E o salmista muda a visão, não olha mais para o que os homens fazem, não olha mais para a ofensa, mas ele aguarda do Senhor e confia em Deus, para que no tempo certo Deus realize a justiça. E então ele diz: que te será dado ou te será acrescentado? Ó língua enganadora, é como se ele dissesse: o que vocês ganham falando mal de mim? O que vocês ganham me difamando? O que vocês ganham sendo falsos comigo? O que vocês ganham com isso? Vocês não ganham nada. Mas o salmista tem a resposta. Porque quando ele confia na justiça de Deus, a resposta é, versículo 4. Sabe o que vocês ganham? Vocês ganham juízo de Deus. Setas agudas do valente e brasas de zinco. Isso aí aponta para juízo de Deus. Para o fato de que a justiça não está nas mãos do salmista, mas está nas mãos de Deus. E ele confia na justiça e na ação de Deus. Quando falarem mal de você, quando forem falsos com você, quando lhe oprimirem, quando lhe ofenderem, quando lhe trouxerem dor, quando lhe causarem mal, faça como o salmista, confie em Deus. Deus é justo, é o seu tempo, ele fará justiça. Mas não faça como aquelas canções que muitos cantam por aí, que faz a justiça e quer o mal de pessoas agora. Porque Deus fará justiça aqui agora ou no dia que ele voltar. O compromisso de Deus é com a justiça dele, no tempo dele. E pode ser que você aguarde essa justiça e ela nunca venha enquanto você estiver vivo, mas certamente a justiça dele virá. Porque ele é justo. Ele diz: qual a recompensa daqueles que falam mal? Qual a recompensa daqueles que ofendem? Qual a recompensa aqui dos falsos amigos? Juízo de Deus. O salmista está com o coração angustiado, com o coração pesado, está sofrendo, mas ele não ofende, não fere. Ele clama a Deus, confia em Deus e aguarda a justiça de Deus. Mas o salmista continua, versículo 5. O coração do salmista está inquieto de fato. Ele sente-se estrangeiro em sua própria casa. A angústia do seu coração mesmo no meio dos seus. E o salmista então diz: Meseque e Quedar, mas ele está na sua casa, no meio do seu povo, ele não é estrangeiro, mas a sensação que ele tem é que ele é estrangeiro. Mas ainda assim, como estrangeiro, ele continua confiando no Senhor. Com essa sensação de que mesmo em meio do seu povo, ele tem hostilidade, ele tem guerras, ele tem brigas, ele tem ofensas, ele tem mentiras, ainda assim, apesar de habitar no meio de pessoas que não querem paz, ainda assim,
fortalecendo mais ainda a ideia de que ele confia em Deus, ele diz: apesar disso, versículo 7, eu sou da paz. Você já viu pessoas que, quando há problemas, ou conhece pessoas que, quando há problemas, ao invés de chegarem com um balde de água para apagar o fogo, lançam mais gasolina? Você conhece pessoas que parecem não são nada pacíficas, pelo contrário, gostam de ver o circo pegar fogo, como costumamos dizer? É disso que o salmista está dizendo. Há pessoas que não queriam paz, há pessoas que queriam guerra, e só buscavam guerra, e só buscavam hostilidade, só buscavam confusão, e só buscavam brigas, e só causavam problema. Mas ele diz assim: eu não vou ser assim. Eu não vou ter essa mesma prática. Eu vou continuar sendo da paz. Eu vou continuar sendo pacífico. Na verdade, inclusive, se você olhar lá para Mateus capítulo 5, você perceberá que nas bem-aventuranças há algo dito a respeito dos mansos. Podemos dizer que o salmista é alguém manso. Mas há algo dito a respeito dos pacificadores. E ele é pacífico. Ele busca a paz. Mesmo quando pessoas o ofendem. Mesmo quando pessoas falam mal dele. Entenda que essa postura do salmista é para nos ensinar. Porque eu e você temos o hábito, infelizmente, de reagir da mesma forma. Fala a verdade. Quantas vezes falaram mal de você e você falou mal dos outros? Quantas vezes você devolveu na mesma moeda? Quantas vezes você fez a mesma coisa que fizeram com você? Eu gosto muito de ouvir um pastor presbiteriano que ele fala também sobre esse salmo. Ele tem uma série de mensagens sobre esse salmo e ele fala o seguinte. Ele diz o seguinte: pare um pouco para refletir. Nós gostamos de nos colocar, quando vamos ouvindo, de nos colocar na posição do salmista. Sempre temos exemplos de pessoas que falaram mal de nós. Sempre lembramos de quando fomos injustiçados, quando fomos feridos, quando nos ofenderam. Sempre veio ao nosso coração essa autopiedade. É verdade, o pastor está falando, é verdade, já fizeram isso comigo. Mas esse pastor nos chama uma reflexão e diz o seguinte: saia do lugar de quem foi ofendido. E agora pense em quantas vezes você ofendeu, em quantas vezes você falou mal, em quantas vezes você machucou, em quantas vezes você feriu, em quantas vezes você foi na internet e colocou alguma coisa cutucando alguém, em quantas vezes você fez algo em que você era o ofensor. Porque nós gostamos da posição de ofendidos. Mas nós não paramos para pensar que muitas vezes somos nós os ofensores. Nós gostamos de nos colocar na posição daqueles que sofrem. Mas nós muitas vezes não percebemos que nós somos aqueles que jogam um fósforo no meio das palhas para pegar fogo. Então é importante você refletir sobre isso. Quantas vezes você foi o ofensor? Quantas vezes você foi o falso amigo? Quantas vezes você foi aquele que espalhou mentiras? E certa vez vi uma ilustração que achei muito boa a respeito de difamação e calúnia, que diz o seguinte: isso tem a ver com o nome da pessoa, com a moral da pessoa. A história diz o seguinte: é como se você pegasse um travesseiro desses de pena de ganso, ou qualquer outra pena, algo leve, e chegasse em cima de um cume, de um monte. E lá abrisse esse travesseiro e fizesse assim com o travesseiro para que as penas se espalhassem. E as penas se espalhariam pela cidade. E depois você descesse do monte e fosse tentar juntar todas as penas nesse mesmo travesseiro. É impossível. É impossível que você consiga juntá-las novamente no mesmo travesseiro. Alguém já disse que isso aí é o que acontece com o nome de alguém quando é difamado ou caluniado. É como se você jogasse as penas no cume e você nunca mais conseguirá fazer com que aquilo que você falou ou difamou volte ao normal. Não dá para juntar todas as penas. Assim não dá para você acabar com o fogo que muitas vezes você coloca no nome de alguém. Então, quantas vezes
você foi ofendido, mas quantas vezes você foi ofensor. Eu quero pensar com você também a respeito, nesse sentido, do uso da língua. A palavra de Deus em Provérbios, peço que você abra aí sua Bíblia em Provérbios, ela tem muitos textos que falam a respeito do bom uso e do mau uso da língua. Esse salmo é um salmo que nos ensina a respeito do bom uso da língua e do mau uso da língua. Tiago nos diz que a língua é tão pequena, mas ela pode causar um fogaréu, pode causar um problemão. Nós conseguimos controlar cavalos, navios, mas a língua, ô dificuldade que é. Eu gosto muito de uma frase que uma vez a Lídia me disse a respeito da língua. Que a língua é um soldado que tem um muro com 32, com um muro formado por 32 dentes, fechado, para que ela saia pouco. E temos 2 orelhas para que ouçamos mais. Uma língua e 2 orelhas, e a língua está protegida, para que saibamos ouvir mais e falar menos. Veja aí alguns textos que falam a respeito do bom uso da língua. Quero ler com você, primeiramente, capítulo 10 de Provérbios, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ainda, capítulo 12, versículo 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Versículo 25, ansiedade e palavra. Cuidado com a ansiedade. Capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Leamos ainda, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda a palavras desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ainda para encerrar, capítulo 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como o favo do mel. Palavras agradáveis são como o favo do mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aprenda a usar as palavras. O salmista foi ofendido por palavras. O salmista foi ferido por palavras, mas usou palavras para colocar-se diante de Deus. A palavra nos orienta a respeito de palavras, de como usá-las e de como não usá-las. A respeito de boas palavras e más palavras. Que Deus abençoe para que você saiba usar as suas palavras. Para que você tenha palavras boas, que curem a alma, que curem o corpo. Saiba usar a sua língua. Saiba usar esse dom maravilhoso que Deus nos dá de falarmos. Que as suas palavras gerem vida. Suscite bênçãos. Que você não seja com suas palavras um poço de morte. Que você não seja com suas palavras um gerador de problemas. Pelo contrário. Que Deus te abençoe para que você seja alguém que usa as palavras de forma agradável, boa, saudável, salvadora. Mas por fim, eu quero encerrar essa escola dominical dizendo a você o seguinte. Nós temos um exemplo. O nosso exemplo é de Jesus Cristo. Quando lemos esse salmo, quando eu leio esse salmo, eu me lembro de Jesus Cristo e vem à minha mente o meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque ele foi ofendido, ele foi enganado, ele teve amigos que lhe foram falsos,
ele foi vilipendiado, ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi angustiado. Houve um momento em que pessoas o ofenderam, lhe cuspiram a face. Ele foi preso. Mas ele continuou firme no seu caminho, continuou firme na caminhada, segundo a vontade do Senhor. Tudo aquilo que encontramos no Salmo 120, nós podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Houve lábios mentirosos contra ele. Houve línguas enganadoras. Ele foi um homem pacífico, mas pessoas à sua volta queriam guerra. E agora, quando lemos esse salmo e pensamos que nós podemos ser as pessoas que são as ofendidas, que são as que vivem como estrangeiros, que são as que são cercadas por falsos amigos, que pensemos nisso. Primeiro, quantas vezes nós fomos os ofensores e não sejamos mais. Que pensemos nisso, como temos usado as nossas palavras. E que tenhamos, sobretudo, como exemplo, a postura e a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele te abençoe. Que nessa manhã você tenha sido edificado pela palavra. E que você aí em sua casa tenha glorificado a Deus. Eu convido você a baixar a sua cabeça para fazermos mais uma oração. E após essa oração, nós encerramos a nossa escola dominical. Mas eu quero lembrá-lo de que hoje é um dia de jejum e oração. E quero lembrá-lo também que 7h30 nós teremos mais uma transmissão ao vivo agora do nosso culto. Continuamos a cultuar. A igreja nós não estamos nos reunindo, mas as nossas programações continuam a mesma. Nós não fazemos uma programação especial. Não vamos mudar a mensagem. Não vamos mudar nosso estilo. Nós mudamos apenas a forma. 7h30 culto. Dia de jejum e oração. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Porque através dos meios que o Senhor nos dá, nós podemos compartilhar a tua palavra com outras pessoas. Eu peço a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos ter empatia pelas pessoas. E assim, ó Pai, não sermos ofensores, não sermos os detratores, não sermos as línguas enganadoras, nem os lábios mentirosos, nem os guerreiros. Pelo contrário, Deus, permita, ó Deus, que também não sejamos os ofendidos. Dá que vivamos em paz, como era o desejo desse salmista. Dá, ó Pai, que haja paz em meio à tua igreja, em meio ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a usar as palavras, para que as nossas palavras curem almas, curem vidas, para que as nossas palavras gerem, a Deus, vida nas pessoas que nos ouvem. Ó Pai, permita também, ó Deus, em nome de Jesus, que nos pareçamos cada vez mais com o teu Filho, com Ele. Permita, ó Pai, que nosso ser, nossa postura, nosso coração, nossas atitudes, nossas respostas ante a perseguição, nossas respostas ante a ofensa, sejam cada vez mais parecidas com a do teu Filho Jesus Cristo. Para que confiemos na tua justiça, para que confiemos na tua ação, para que confiemos no Senhor e que possamos, ó Pai, diante de toda e qualquer situação, clamar sempre a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que nossos olhos se voltem para Ti, que confiemos em Ti, que busquemos em Ti respostas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre, Deus, e assim como nos livre de sermos os que usam a língua de forma inadequada, para o mal, não para o bem. Que o Senhor nos torne pessoas pacíficas. Que assim seja, para a Tua glória, para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus dê a você um bom almoço, que você aproveite esses dias de quarentena para compartilhar com sua família. Goze e usufrua da sua família. Até a noite. Até mais. Deus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Vem aqui.